a característica fundamental de uma associação em série em relação com os caminhos da circulação da corrente elétrica? Num circuito série, a corrente elétrica ela é igual em todos os componentes. Então, a corrente elétrica se divide? Não. A corrente elétrica é a mesma em todas as cargas ou componentes? Essa seria a resposta certa. Qual é a característica fundamental de uma associação em série em relação à tensão aplicada às cargas? Numa associação série, se a corrente é a mesma, a tensão se divide, tá? Então, é a última opção aqui, ó. A tensão se divide pelas cargas. Qual a característica fundamental de uma associação em paralelo em relação aos caminhos para a circulação da corrente? Em paralelo, há mais de um caminho para a circulação de corrente, então a corrente ela se divide, tá? Olha só, a corrente se divide em determinados pontos e em outros pontos ela é a mesma. Não, isso aqui é circuito misto. A corrente elétrica é a mesma em todas as cargas. Não, isso aqui é circuito série. A corrente se divide pelas cargas. Isso sim é circuito paralelo. Aqui, em parte, ela está igual. Ela tá certa, né? Que a corrente se divide em determinados pontos e em outros pontos ela é a mesma. Não, isso aqui não é um circuito paralelo. Isso aqui é um circuito misto, tá? Porque se ela se divide em determinados pontos, é os pontos paralelos. E em outros pontos ela é a mesma, isso é série, tá? Então, em circuito paralelo, a corrente se divide pelas cargas. É essa opção aqui, ó. Qual a característica fundamental de uma associação paralela em relação à tensão aplicada? A tensão no circuito paralelo ela é a mesma, tá? Ó, a tensão é a mesma em todas as cargas. No circuito paralelo, a tensão é sempre a mesma. Gravem isso. Ó. No circuito paralelo, a tensão é a mesma e a corrente se divide. No circuito série, a corrente é a mesma e a tensão se divide. Agora, vem a parte aqui que é para identificar os tipos de associação, se é série, paralela ou mista, tá? Aqui, ó, esse é um terminal do circuito, esse é outro terminal do circuito. A corrente elétrica ela entra nesse terminal, ela é obrigada a passar por esse resistor e obrigada a passar por esse resistor antes de chegar aqui. Então, esse aqui, se ela só é obrigada a passar pelos pontos, se não existe opção, então é série. Tá? Aqui é série. Aqui, olha só, a corrente elétrica entra, chegou em um nó. Aí ela tem a opção de ou passa por essa resistência aqui de baixo, ou passa pela resistência em cima. Então essas duas resistências estão em paralelo. Chegou aqui, ela é obrigada a passar por essa resistência. Então se em um ponto ela tem opção, em outro ponto ela é obrigada, então a opção é paralelo, e onde ela é obrigada é série. Então tem as duas no mesmo circuito. É misto. Aqui, ó, a corrente elétrica vem, ela chega nesse ponto, ela tem a opção de descer, ela tem a opção de seguir reto e descer aqui, e ela tem a opção de passar por essa resistência, e se ela escolher esse caminho, ela tem a obrigação de passar por essa resistência e passar por essa. Ou seja, essas duas resistências aqui, elas estão em série entre si, enquanto essas duas estão em paralelo, tá? E essa resistência também está em paralelo com essas duas ao mesmo tempo. Em resumo, em certo ponto ela é obrigada a passar por duas resistências, e aqui ela tem a opção, então ela tem as duas coisas, ela é obrigada e ela tem a opção. Aqui a corrente elétrica entra, ela pode escolher passar por qualquer um dessas opções aqui, desses caminhos. Esse circuito é exatamente igual a esse aqui, pessoal. Igual. A diferença é que essa resistência aqui embaixo ela é única e aqui são duas resistências. Mas, por exemplo, se aqui ó, fosse 30 ohms, aqui 30 ohms e aqui 30 ohms. Se eu fizer essa resistência equivalente de 30, 30 e 30, como elas são três resistências iguais, é só pegar 30 e dividir por 3, que vai dar 10. Ou seja, a resistência equivalente aqui do circuito, nesse ponto aqui, seria 10 ohms. Se aqui fosse 30, 30, aqui 15 e aqui 15,
Como essas duas resistências estão em série, eu tenho que somar 15 mais 15, 30. Ou seja, essas duas juntas formam uma única resistência de 30 ohms. Aí ficaria 30, 30 e 30, que também daria 10. Ou seja, é como se eu pegasse essa resistência de 30 ohms e dividisse ela na metade. E aí ficasse uma aqui e outra aqui. Isso aqui é uma prática. Por exemplo, se você vai resolver esse circuito aqui, o que você faz? Você primeiro soma essas duas resistências em série. Você soma essas duas resistências em série e transforma ela em uma. E aí ela fica desse jeito aqui, para ficar um circuito puramente paralelo. Aí fica mais fácil fazer a conta. Então aqui, você soma essas duas resistências e transforma ela em uma. Desse jeito aqui. Aqui é uma associação mista, aqui é uma associação paralela. Tá? Só em paralelo. Aqui, a corrente elétrica é obrigada a passar por essa resistência, obrigada a passar por essa e obrigada a passar por essa resistência aqui. E obrigada a passar por essa resistência aqui também. Então, nesse caso, como ela é obrigada a passar por todas essas resistências, isso aqui é um circuito sério. E aqui, por último, é um circuito paralelo, tá, pessoal? A corrente elétrica chega, tem um nó, ela tem a opção de ou vir por aqui, ou vir por aqui. Então, é um circuito paralelo, tá, pessoal? Tem mais de uma opção. E é isso. Outro exercício é esse aqui, ó. Oi? Não. Então, ela é obrigada a passar em alguma resistência? Vamos lá, vamos acompanhar aqui, ó. Ela entra aqui. Vamos dar nome para a resistência. Vamos chamar essa aqui de R1 e essa aqui de R2. Então a corrente elétrica vem, aí ela escolhe passar pelo R1, certo? Então ela escolheu passar pelo R1. Então a gente sabe que o R1 está em paralelo. Aí ela continua descendo até chegar aqui no final. Ela foi obrigada a passar por alguma outra resistência? A questão, o que você tem que se perguntar é assim: ela tem opção? Tem. Ela pode ou passar pelo R1 ou passar pelo R2. Então estão em paralelo. Se a opção é paralela. Aí, depois você escolheu o caminho dela, passar pelo R1 ou pelo R2. Se ela for obrigada a passar por alguma outra resistência, aí sim ela está em série. Mas não tem nenhuma outra, ela não tem nenhuma obrigação. Ela só tem escolha. Ou ela passa pelo R1 e chega no final, ou ela passa pelo R2 e chega no final. Se por um acaso ela, vou passar pelo R2 e depois eu sou obrigado a passar por uma resistência para chegar no final, aí sim ela estaria em série. A questão é que ela não tem obrigação aqui. Ou ela passa pelo R1 e chega, ou pelo R2 e chega. Ela não tem opção, precisa passar pelo R1, depois precisa passar pelo R2 ou coisa assim, entendeu? Não tem obrigação. Se não tem obrigação, não é série. Se tem só opções, é paralelo. Agora, se tem obrigações e opções juntas, então é série e paralelo. E é misto, né? Então, não é misto porque ela não tem nenhuma obrigação. É só o formato do desenho. Se eu pegar essa resistência aqui e deixar ela na vertical igual essa, o desenho ia ficar igualzinho esse aqui, ó, só que sem essa resistência aqui. Ó. Ia ficar só essas duas. Tá vendo? É o mesmo. Se você pegar ela e colocar na vertical, girar ela aqui, ó, ia ficar desse jeito. Quer ver? Deixa eu ver se eu... ela tem um destino, ela tem que chegar lá do outro lado. Ponto. Aí, se tipo, ela tem que passar por alguma das duas. Isso não é escolha. Não é que tá certo que a palavra que eu usei, obrigado e tal, fica meio
complicado, porque peraí, se ela tem escolha, por que ela tem que passar por uma delas, né? Então isso não é escolha, mas é porque o objetivo dela é chegar lá. Então, de acordo com o objetivo dela, que é chegar no final do circuito, ela se obriga a passar por um ponto ou não, entendeu? Deixa eu ver se eu consigo. Esse? Não. Preciso de um ponto. Isso aqui tá bom. Igualzinho o circuito lá, né? Igualzinho o circuito lá, não é? Tá igual o circuito esse. Ah, não tá aparecendo nada pra vocês? Pera aí. Vocês conseguem perceber que esse circuito que eu desenhei aqui tá idêntico a esse aqui? Ótimo. Agora, olha só. Eu vou pegar ele aqui, ó, e vou rodar. Tá vendo? Era só uma posição diferente. Não é um circuito paralelo. Só tava numa posição estranha. Por exemplo, ó, esse aqui também é paralelo. Apesar de parecer série, ó, ele continua idêntico, os caminhos não mudaram. A corrente elétrica pode seguir esse caminho aqui, ou pode seguir esse caminho aqui, ó. Tá vendo? E aí ela chega no final. A única diferença dele... Baguncei o trem tudo aqui. A única diferença é só a posição, mas é paralelo. Tem dois caminhos. Ou vai por aqui e chega no final, ou vai por aqui e chega no final. Tá vendo? Ó, tem a opção de ou por aqui ou por aqui. Ó. Selecionar os dois caminhos aqui. Ou esse ou este. Bom, beleza. Então vamos para a parte divertida, que é fazer as contas, né? Olha só. Lembrando que para calcular resistência em série a gente soma, e para calcular resistência em paralelo nós usamos aquela fórmula, né? 1 dividido por R1 mais 1 dividido por R2. Que eu vou fazer na calculadora aqui de um jeito que fica um pouco mais fácil para fazer elas de uma vez. Olha só. A série é bem simples, né? A série é só somar. Deixa eu pegar aqui. Vocês acertaram quantas questões ontem? Às vezes é porque é o seguinte, esses cálculos eu fiz todo direto na calculadora. Eu não fiz ela no caderno passo a passo, devagarzinho. Às vezes pode dar próximo, é normal, que não seja exatamente igual.
Tipo, se não dá 1970, dá 1967, 68. Isso acontece mesmo. Menos na série. A série não tem como dar errado, né? A série é só somar. Ó, 680 ohms com 330 ohms. 680 ohms com 330. Quanto? 1010, né? Aqui, ó, 12, 89 e 27. 128, né? Aqui a gente tem 470 ohms e 1,5 kΩ. E nesse caso aqui, ó, a gente primeiro pode converter, né? 1,5 kΩ, 1,5 vezes 1.000, 1.500 ohms. Aqui tem 1.500 ohms, aqui 470. 1.500 mais 470, 1.970. Aqui eu tenho 0,1, aí eu vou descer para ohms, né? 0,1 megaohms para ohms, aí eu posso fazer o seguinte: 0,1 vezes 10 elevado, aí megaohms, aí desce um degrau, quiloohms, mais um degrau, ohms. Para cada degrau, 3, né? Então 3, 6. Então 10 elevado a sexta, que dá 100 mil ohms. Ou, se for o seguinte, 0,1 megaohms vezes 1000, aí foi para quiloohms, 100 quiloohms. Aí você multiplica 1000 de novo, e aí foi para ohms, 100 ohms. Então 0,1 megaohms é exatamente a mesma coisa que 100 mil ohms. Mais 270 ohms, aí aqui tem 1,2 megaohms. Aí, mesmo esquema, vai dar 1 milhão e 200 ohms. 1,2 vezes 1000, vezes 1000 de novo, que é 2 degraus. 1 milhão e 200 mil. 1,2 vezes 10 elevado a sexta. 1 milhão e 200 mil. Então, 1 milhão e 200 mil mais 100 mil dá 1 milhão e 300 mil. Mais 270. Tá certo. Coloquei o valor errado aqui. Ó. Não, eu errei aqui. É 1 milhão 300 mil e 200. Tá errado aqui a resposta. Faltou 70. Na hora da pressa. Beleza. O último aqui em série, ó. 330 ohms, mais 68 mil ohms, mais 27 quiloohms, que vai dar 27 ohms. Sempre que você vê um K, é 1000. Ó, 27 mil, 27 mil, não tem muito segredo. 0,47 megaohms vai dar 407 mil ohms, tá? A gente vai fazer a conta. 0,47 vezes 10 elevado a sexta. Ou 0,47 vezes 1000 uma vez. Aí 470 quiloohms vezes 1000 de novo. 470 mil ohms. Então 470 mil ohms mais 27 mil ohms. 27 mil. Só um minuto, pessoal. Mais 330. 565.330. Bom, as séries acabaram e agora vem as paralelas. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer 1 dividido. Aí vem 1 dividido por 100, mais 1 dividido por 120, mais 1 dividido por 56. Só que aí tem um jeito de você colocar isso na calculadora direto. Que é o quê? É só você respeitar os parênteses daquela fórmula, tá? 1 dividido, abre parêntese, 1 dividido por 10, 1 dividido. Aí você abre parênteses para a conta toda, abre mais um parênteses, aí coloca 1 dividido por 10, fecha parênteses mais, abre parênteses.
1 dividido por 25, fecha parênteses, mais, abre parênteses. 1 dividido por 20, fecha parênteses, fecha parênteses. Então ficaria na calculadora 1 dividido, aí você abre um parêntese para a conta inteira e abre outro parênteses para essa primeira conta, que é 1 dividido por 10, né? Acho que eu vou fazer com a mão aqui, deixa eu ver se vai. 1 dividido por 10, mais, abre parênteses, 1, opa, dividido por 25. Mais, fecha parênteses, né? Abre parênteses, 1 dividido por 20. Fecha parênteses e fecha parênteses. Aí é só bater na calculadora e dar igual que vai dar certo. Aí, quer ver, ó? Deu 5,26 aqui, né? Na hora que você deita o celular aqui, os parênteses também podem aparecer. Então, olha só. Ó, 1 dividido. Abre parênteses e abre parênteses. 1 dividido por... Cadê? 1 dividido por 10, 25 e 20. 1 dividido por 10, fecha parênteses, mais 1 dividido por 25, fecha parênteses, mais 1 dividido por 20, fecha parênteses, fecha parênteses. Viu aí, ó? 5,26, tá vendo? Que é o mesmo valor daquela conta que eu mostrei para vocês agora. Pode. Uhum. 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 Entendi. Não, se você tivesse colocado só 0,01, não ia ser legal, não. Você tem que colocar pelo menos uns 2 ou 3 números maior que zero, sabe? Então, por exemplo, 0,00017, entendeu? Aí você coloca um 7. Tudo bem, 2 números após a vírgula é uma regrinha que a gente coloca, mas sempre pensa assim, 2 números maior que zero, entendeu? Então, se deu 0,017, não deixa 0,01 não, coloca 0,017, é melhor mesmo. A soma das divisões aqui deu isso? Se você 1 dividido por 1 dividido por 100, né? Mais 1 dividido por 120, mais 1 dividido por 56. 0,01785. Eu, se você ainda colocar 8, colocaria 0,078, porque como é um número muito próximo aqui, por exemplo, certo, então aqui seria 0,018, para você fazer uma conta mais precisa.
Mas se você colocar 0,0178, tá bom, tá? 0,178 estava bom. Você faria o quê? Você faria 1 dividido por 0,0178. Ó, 56,17. Não tem nenhuma resposta dessa, né? 56,17. Deixa eu ver onde é que eu errei aqui. 1 dividido. Parênteses. 1 dividido por 100 mais 120 mais 1 dividido por 56. 0,036. Aquela hora que deu 0,1 era só 1 dividido por 56. Ó, 1 dividido por 100 é 0,01. 1 dividido por 120 é 0,08, tá? Então, aqui, ó, é 0,01 mais 0,008, que é 1 dividido por 120, mais 0,0178, que é 1 dividido por 56. A resposta é 0,0358. Se você for somar tudo aqui, ó, no caderno. Ó. 1 dividido. Aí vem 1 dividido por 100 mais 1 dividido por 120 mais 1 dividido por 50. Então fica 1 dividido. Aí vem 1 dividido por 100, 0,01. 1 dividido por 120 é 0,0083, né? Mais 1 dividido por 56, 0,0178, certo? Aí somando tudo, vai dar 1 dividido por... Tá aqui. 0,0353, né? É isso mesmo, né? Deixa eu somar aqui. 0,01 mais 0,003 mais 0,0178. 0,361. É isso mesmo. Onde conferir? 0,83. Então aqui, ó, é 1 sobre 0,01 mais 0,083 mais 0,0178. 0,0361. Então, 1 dividido por 0,0361, 27,7 ohms. Então a resposta lá o mais próximo é 27,63. Mas fazer assim deixa margem para erro, tá, pessoal? Então sempre que vocês forem fazer, façam assim, ó. Direto na calculadora. Resistência equivalente é igual a 1 dividido. Aí você abre parênteses. 1 dividido por 100
fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1 dividido por 120, fecha parênteses, mais, abre parênteses, 1 dividido por 56, fecha parênteses. Se você fizer desse jeito aqui, ó, o resultado dá exatamente o valor lá. Quer ver? Eu estou fazendo aqui, 1 dividido, parênteses, 1 dividido por 100, fecha parênteses, mais 1 dividido por 120, fecha parêntese, mais, abre parênteses, 1 dividido por 56, fecha parênteses, igual. Deu 27,63. 27,63 ohms. Então você pode fazer assim, ó, dividindo 1 por 1 e depois somando, vai dar um número próximo, tá vendo? 27,7 e 27,63, as duas respostas estão corretas. A próxima questão, deixa eu fazer aqui. Está enxergando a tela do meu computador? Ah, é. E aí, estão enxergando a tela do meu computador? Então, olha só, aqui está em quilômetros, pessoal. Está em quilômetros, passar para ohms. 6,8 quilômetros para ohms é só multiplicar por 1000, tá? Então é 6.800 ohms e o outro de baixo é 1.200 ohms. Aí, para fazer o cálculo, como é só duas resistências, a gente pode fazer da seguinte maneira. Ó. Isso aí. Então fica 6.800 vezes 1.200 dividido por 6.800 mais 1.200. Aí olha só como é que você faria na calculadora aí, direto. Ó. 6.800 mais, vezes, né? Vezes. 6.800 vezes 1.200. Aí você divide. Não, peraí. Desse jeito vai dar errado. É melhor abrir parênteses, fazer 6.800 vezes 1.200, fechar o parênteses e dividir, aí abre o parênteses de novo, 6.800 mais 1.200. Fecha o parênteses. Aí, ó. 1.020 seria a resposta. Que é essa aqui, ó. Então seria, ó, R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. Por que eu abri parênteses? Porque senão ele faz a divisão primeiro para depois fazer a multiplicação, ou ele faz a multiplicação primeiro para fazer depois a soma. Então é melhor você garantir e colocar parênteses, tá? Se você quiser, você pode fazer à mão também, que é primeiro você faz 1.800 vezes 1.200, né? Seria R1 vezes R2, 1.200. Ó, deu 8 milhões e 100. 8 milhões 160 mil dividido 6.800 mais 1.200. Então a conta vai ficar como? Vai ficar assim. 8 milhões 160 mil
dividido por 8.000. 1020. Do mesmo jeito, tá vendo? Então, ou você faz tudo direto na calculadora, só colocando parênteses, tá? Ou então você faz R1 vezes R2 dividido pela soma, R1 mais R2. Vai dar a mesma coisa. Vamos para o próximo aqui. Esse é fácil. Todas as resistências são iguais. Se todas as resistências são iguais, é só dividir. Você pode escolher. Ou você converte isso aqui para ohms, que é 10K, vai dar 10.000, tá? Só multiplicar por 1.000. 10.000. Você pode fazer assim, ó. Todos aqui têm 10.000 ohms. Aí é só pegar 10.000 ohms e dividir pela quantidade de resistores que tem. São 4. 2.500 ohms. Aí pode fazer assim, ó. Você tem 4 resistências de 10 kΩ, né? Então você coloca 10 dividido por 4. Então a resposta deu 2,5 kΩ. Aí você pode multiplicar por 1.000. 2.500 ohms. Independente do jeito que você fizer, vai dar certo. Então, quando as resistências são iguais, você faz assim, ó. Você pega o valor delas e divide pela quantidade. Então, eu tenho 4 resistências de 10 kΩ. Pega 10 e divide por 4. Ah, eu gosto de fazer a outra. Pode fazer a outra. Ó. Dividido. Parênteses, abre parênteses. 1 dividido por 10, fecha parênteses. Mais 1 dividido por 10 de novo, né? Mais 1 dividido por 10, mais 1 dividido por 10. Fecha parênteses, fecha parênteses. 2,5 kΩ, tá vendo? Aí multiplica por 1.000 dá 2.500. Ou converte primeiro, dá 10.000 e faz a conta também. 1 dividido. 1 dividido por 10.000. 1, 2, 3. Mais 1 dividido por 10.000. 1 dividido por 10.000. 1 dividido por 10.000. Eu coloquei mais de um. Esqueci de um parênteses. Vou fazer de novo. 1 dividido por parênteses. 1 dividido por 10.000. Mais 1 dividido por 10.000. Mais 1 dividido por 10.000. Estou no terceiro, né? Por isso que é bom as formas. Mais 1 dividido por 1, 2, 3. Fecha parênteses, fecha parênteses. 2.500 ohms. Tá vendo? Ou você converte primeiro ou converte no final. Eu prefiro fazer o seguinte. Tem nem usar isso aqui, ó. Droga, fiz isso não. Cancela. Ó, eu tenho 4 resistências de 10 kΩ. Então é 10 dividido por 4. 10 dividido por 4 é 2,5. 2,5 kΩ. Então, 2.500 ohms. Não tem nem que fazer conta nesse caso aqui, tá, gente? Isso aqui é rapidão. Essa aqui é bem tranquila também, né? Ó. Abre parênteses, né? R1, que é 330, vezes o R2, que é 390, dividido pela soma do R1 mais o R2, 330 mais 390. 720 ohms. E por que que não tem aqui, meu Deus? Eu devo ter confundido alguma resposta. 330, 390. É isso aí. Vamos fazer. Deu 720? Não, tá errado. Não, tá errado. Isso aqui tá errado. Deixa eu ensinar uma coisa para vocês. Numa associação em paralelo, a resposta é sempre menor do que a menor resistência. Se a resistência menor é 330, a resposta vai ser sempre menor que 330. É 178,75. Eu esqueço de ter apertado 2 vezes igual aqui, pessoal. Então, é essa aqui, ó.
Bacana? Ó, R1 vezes o R2 dividido pelo R1 mais o R2. Outra coisa que a gente pode fazer é o seguinte, 1 dividido, aparência, 1 dividido por R1, que é 330, mais 1 dividido por R2, que é 390. 178,75, tá vendo? Dos dois jeitos dá certo. Ou você pega o R1 vezes o R2 e divide pelo R1 mais o R2, ou você coloca direto na calculadora que também dá certo. 1 dividido por 330, mais 1 dividido por 390. A resposta vai dar certo. Sempre me lembre de apertar o igual 2 vezes, tá, gente? Então vamos lá. 4 resistências. Essa aqui, pessoal, você pode fazer de dois jeitos, tá? Ou você pode fazer essas duas resistências e depois faz essas duas resistências e depois faz a resposta das duas. Dá certo. Deixa eu mostrar para vocês aqui como é que seria o desenho delas aqui, só para vocês terem noção mesmo. Deixa eu cancelar aqui. Ó. Estão vendo meu caderninho aí? Então, é assim, ó. Eu tenho 4 resistências. Uma de 40 ohms, outra de 30 ohms, uma de 20 e uma de 5. O que a gente faz nesse caso aqui, se a gente for fazer de duas em duas? Tá? Vou mostrar para vocês de duas em duas. Então vamos lá. Como é que eu vou fazer? Eu selecionaria primeiro essas duas, depois essas duas aqui, ó. Aí eu faria aqui, ó. 40 vezes 30 dividido por 40 mais 30. E aqui eu faria 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. Ó, então, 20 vezes 5 dividido por 20 mais 5. 20 vezes 5 é 100, né? Dividido por 20 mais 5, que vai dar 25. 100 dividido por 25, 4 ohms. Ó, aí aqui, 40 vezes 30, que vai dar 200, né? Oi? É, 1.200. Não, 1.200. Parou de aparecer para vocês a tela do meu celular? Aqui parou de aparecer. Peraí, deixa eu fazer de novo. Agora foi. Beleza. Então tá. 40 vezes 30. É porque assim, 40 vezes 10 é 400, né? Então, 400 vezes 3 é 1.200. Eu sempre faço as contas assim. Dividido por 40 mais 30, que dá 70. Essa eu preciso da calculadora.
1.200 dividido por 70. 17. Não vou confiar não, peraí. 1.200 dividido por 70. 17,14. Sim. Então, olha só, essas duas aqui deu 17,14. Essas duas aqui deu 4. Aí, o que eu faço? Essas duas se transformou em uma resistência de 4. E essas duas resistências aqui se transformou numa resistência de 17,14. Então, eu teria aqui, duas resistências. Essas duas eu vou chamar de RA. E essas duas eu vou chamar de RB. Ou seja, esse cálculo aqui é o cálculo de RA e esse é o cálculo de RB. Essas duas resistências se transformaram em uma só, RA, e essas duas resistências se transformaram em uma só, que é RB. Então tem RB, que é 4, e RA, que é 17,14. Aí é só fazer a conta com as duas, tá? Seria o quê? Seria resistência equivalente, tá? Que é o final. Seria 17,14 vezes 4 dividido por 17,14 mais 4. Deixa eu fazer na calculadora aqui. 17,14 vezes 4 dividido por 17,14 mais deu 21. Não, 3,24. Lembre-se, numa associação paralela, a resposta é menor que a menor resistência. A menor é 4, então 3,24. Essa é a opção, né? Essa mesmo. Deixa eu parar aqui e voltar para o computador. Uhum. Tá, não, tá errado não. Naquela fórmula lá também dá certo. Para garantir, sempre faço direto na calculadora, gente. Eu fiz aqui só para mostrar que existe outras opções de fazer. Mas isso aqui, viu que é mais de duas? Faz na calculadora. 1 dividido a parênteses a parênteses. 1 dividido por 40 mais 1 dividido por 30 mais 1 dividido por 20 mais 1 dividido por 5. 3,24, tá vendo? Não. Vocês estão vendo a tela do meu computador, né? Então, pessoal, aí, viu? 3,24. Bem tranquilo de fazer isso aqui. É só colocar a fórmula. 1 dividido por 40, mais 1 dividido por 30, mais 1 dividido por 20, mais 1 dividido por 5. Não tem segredo. Sempre vai dar certo. Tranquilo, essa aqui foi a última. Aí, para encerrar o dia, vamos fazer o seguinte. Vou ensinar vocês como que faz com um misto, tá? Paralelo a gente viu agora, né? Sempre façam assim. Tem aquela opção de R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. E tem a opção de quando as resistências são iguais. Tá, agora vamos resolver uma associação mista. Olha só, a resistência equivalente de uma associação mista.
Para determinar a resistência equivalente de uma associação mista, a gente vai proceder da seguinte maneira. A partir dos nós, divide-se a associação em pequenas partes, de forma que possam ser calculadas como associações em série ou em paralelo. Às vezes a associação mista tem duas resistências em série que estão em paralelo com outras duas resistências, às vezes complica um pouco, mas o importante é tentar identificar qual o principal ponto. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, vamos lá. A corrente elétrica entra nesse ponto com o objetivo de chegar nesse ponto aqui. Então a corrente elétrica entra nesse ponto e ela é obrigada a passar pelo R1, ou seja, o R1 está em série com o circuito. Então você esquece o R1, finge que ele não existe. Aí você continua, aí você chegou em um nó. Quando você chegou nesse nó aqui, ó, você tem a opção de ou ir pelo R2 ou ir pelo R3, ou seja, R2 e R3 estão em paralelo. Então, isso aqui, o que você pensa? Pô, primeiro eu preciso resolver essas duas resistências em paralelo aqui. Ó. Depois a corrente elétrica ela é obrigada a passar pelo R4. Se ela é obrigada a passar pelo R4, eu finjo que ele não existe. Então, o que eu faço? Olha só. Uma vez que identificamos os nós, esse e esse, são dois, tá? Procura-se analisar como estão ligadas as resistências entre cada nó no circuito. Nesse caso, as resistências R2 e R3 estão em paralelo, né? Porque chegou nesse ponto, ela tem a opção de ou ir pelo R2 ou ir pelo R3. Então, o que você faz? Você determina que os resistores R2 e R3 estão associados em paralelo. Então, o R2 e o R3 estão associados em paralelo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos desconsiderar tudo o resto e vai fingir que só existe esse nó aqui, ó, o R2 e o R3. Tá vendo? A gente finge que o resto não existe. Finge que só existe isso aqui, ó. Fica muito mais fácil do que você identificar aquele circuito inteiro. Finge que o resto não existe e você só tem o R2 e o R3 em paralelo, que eram as contas que a gente estava fazendo agora. Vocês viram que quando só tinha duas resistências era tão facinho fazer? É só pegar R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. É isso. O objetivo de esquecer o resto do circuito é fazer ficar simples. Então perceba que a gente não existe mais nada, só existe R2 e R3 em paralelo. Tá? Então o que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou determinar a resistência equivalente entre o nó. Eu vou determinar a resistência equivalente do R2 e do R3, ou seja, R2 vezes R3 dividido por R2 mais R3. Ou pela fórmula, 1 dividido por R2, mais 1 dividido por R3. Tanto faz. Essa aqui é mais fácil, né? Que é só duas resistências. Como é só duas resistências, R2 e R3 dividido por R2 mais R3. Ou seja, 180 vezes 270 dividido por 180 mais 270. Que deu 108. Ou seja, essas duas resistências em paralelo deu 108. Então, o que eu vou fazer? Olha só, eu tenho duas resistências em paralelo, que é o R2 e o R3, que eu fiz o cálculo das duas e deu 108. Então eu vou pegar essas duas resistências e vou substituir, tá, por uma resistência que eu chamei de RA, que tem o valor de 108. Ou seja, eu vou pegar R2 e R3, R2 e R3, 180 vezes 270 dividido por 180 mais 270, deu 108. E eu vou substituir as duas por uma resistência de 108. Essa resistência é uma resistência equivalente, ela não existe. Tanto que a gente está chamando por letra, ó, RA. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas duas resistências, R2 e R3, e vou tirar elas daqui e vou substituir pela resistência de 108 ohms. Ou seja, o que eu tenho que fazer aqui quando eu tenho um circuito desse, pessoal? Primeiro eu identifico os nós. Identifiquei os nós, ó, R2 e R3 estão em série ou estão em paralelo? Estão em paralelo. Então eu vou fazer 180 vezes 270 dividido por 180 mais 270. Fiz essa conta aqui primeiro, aí o que acontece agora? Deu 108. Aí eu dou um nome para esse nó aqui, chamei de RA. Então eu tiro essas duas resistências e coloco uma só no lugar, de 108 ohms. Aí agora fica muito mais fácil, né? Está tudo em série. Então é só somar 560 mais 108 mais 1,2 kΩ, que é 1.200 ohms. Então 560 mais 1.200 ohms vai dar 1.760 mais 108 vai dar
1868. Então, vamos ver? Olha lá. Como é que eu faço? R1, que eu não mexi, estava em série. RA, que foi a conta que fiz agora. E R4, que eu não mexi. Então, 560 mais 108 mais 1.200, que vai dar 1.868. Tá? Vamos... Olha lá. Esse circuito aqui tem uma resistência equivalente de 1.668. Eu errei aqui, tá? Então, vamos lá. Deixa... tinha mais coisa para ver. Tá, tem uma atividadezinha aqui que eu separei para a gente fazer junto, tá? A gente vai fazer isso aqui junto. Olha só. Isso aqui é um circuito, em um circuito misto, tá? E como é que a gente resolve ele? Resolve ele do jeito que está aqui, ó. Primeiro a gente descobre o RA, que é o R1 e o R2, eles estão em série, é só somar. Depois a gente descobre o RB, que é o R3 e o R4, que estão em paralelo. E aí essas duas resistências vão se transformar em uma só, que eu chamei de RB, e essas duas resistências vão se transformar em uma só, que eu chamei de RA. O que eu quero que vocês façam aí? Peguem um caderninho de vocês aí, alguma coisa, e calculem para mim RA, RB e depois a resistência equivalente.